Neste momento, convidam-se as autoridades a dirigirem-se da tapeçaria de Burle Marx até o palco. O dispositivo de honra é composto pelas seguintes autoridades: o Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O Presidente do Congresso Nacional, Excelentíssimo Senhor Senador Rodrigo Pacheco. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Roberto Barroso. O Vice-Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Geraldo Alckmin. O Presidente José Sarney. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes. A ex-presidenta do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssima Senhora Rosa Weber. O Procurador-Geral da República, Excelentíssimo Senhor Paulo Gonet. A Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Excelentíssima Senhora Fátima Bezerra. O Vice-Presidente do Senado Federal, Excelentíssimo Senhor Senador Veneziano Vital do Rego. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, Excelentíssima Senadora Elisiane Gama. E a representante das organizações da sociedade civil brasileira, Senhora Aline Souza. Agora, convida-se para interpretar o hino nacional a ministra de Estado da Cultura, senhora Margarete Menezes, acompanhada pelos instrumentistas do grupo Choro Livre. Pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido,
deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um cor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta fama, paz, cultura e glória no passado, mas segues na justiça clara. Nem teme quem te adora, própria morte, terra adorada, em teu Brasil os filhos deste sol és gentil, pátria amada, Brasil. Trabalhando aqui. Eu só não dá um capete dele se ele pedir coisa, né? Às vezes ele pede coisa. Tem que ficar aqui. Gente, mas aí não tem gente. Vai estar na fonte. Tá, já faço isso. Não dá pra trabalhar. Eu quero avisar. Neste momento será transmitido um vídeo institucional. Em Brasília, depredaram o Palácio do Planalto, arremessados da rampa, invadiram as sedes dos três poderes, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. funcionários de guerra. So protesters ransacking all the cities. Não permitir que o povo brasileiro esqueça, dia 8 de janeiro de 2023, um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país. Dia 8 de janeiro de 2023 foi um dia triste para a história nacional. Assistimos consternados aos atos de vandalismo de uma minoria inconformada com o resultado eleitoral. Brasília foi atacada. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema. Nesta Praça dos Três Poderes, nestes prédios, nestas cadeiras, é que são decididos os rumos do país. É aqui que os direitos são garantidos. É aqui que a população brasileira alcança suas conquistas. Que
os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático permanentemente cultuado permanece inabalável. A democracia prevalecerá. E esta data de 8 de janeiro, e esses acontecimentos de 8 de janeiro, embora devam ser superados, eles jamais podem ser esquecidos. Que saibamos todos defender a democracia enquanto valor inegociável e aperfeiçoá-la continuadamente, fortalecendo nossas instituições e o Estado democrático de direito. E que o 8 de janeiro significa a gente daqui para frente não permitir que a sociedade esqueça disso, para ela poder garantir a democracia. Convida-se agora, neste momento, para fazer uso da palavra, a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, senhora Fátima Bezerra. Aí lá. E é porque honrosamente eu já integrei esta casa, mas é emoção. Eu quero aqui inicialmente dar meu boa tarde a todos e todas, cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vice-presidente veneziano, os demais senadores e senadoras aqui presentes, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a senhora Rosângela Janja da Silva, cumprimentar aqui também a Aline, representando aqui a sociedade civil, cumprimentar também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, cumprimentar aqui também a senadora Elisiama. Quero aqui, em nome da governadora Raquel Lira, de Pernambuco, e da governadora em exercício, Celina, do Distrito Federal, saudar os demais governadores, a quem represento honrosamente nesse ato. Meus senhores e minhas senhoras, inicio minha mensagem destacando a importância histórica deste ato, que reflete a união em torno do que é inegociável, a democracia. O dia de hoje simboliza a volta da normalidade democrática, o respeito às instituições, a retomada do pacto federativo, a valorização da soberania popular e o repúdio ao autoritarismo, ao fascismo e à barbárie. O 8 de janeiro de 2023 foi uma das páginas mais infelizes da nossa história contemporânea. Não foi apenas um caso de vandalismo, muito menos um episódio isolado. O Brasil e o mundo acompanharam as urnas eletrônicas serem questionadas, o sistema eleitoral brasileiro ser atacado e uma verdadeira incitação contra o Supremo Tribunal Federal ser promovida. Houve grande preocupação com o dia da eleição, depois com a posse, até chegarmos o trágico e o fatídico dia 8 de janeiro de 2023. Há um ano,
vivemos o dia da infâmia, como disse a querida ministra Rosa Weber. A truculência e a incivilidade puseram à prova o regime democrático no país, promovendo cenas que nunca sairão de nossas memórias. Mas que bom estarmos aqui hoje para dizer que a democracia venceu, resistiu e venceu. Com prejuízos financeiros expressivos, a perda irreparável de itens históricos, mas preservando o valor fundamental da vida em liberdade. A democracia tem como essência a pluralidade de ideias e de pensamentos, mas deve ser alicerçada num bom diálogo e em valores como respeito, tolerância, verdade e espírito público. Nossa democracia, em constante processo de construção, saiu inabalada, fortalecida e vitoriosa. Mas precisamos estar atentos e vigilantes. E é necessário, sim, a responsabilização e a devida punição aos que ousaram tentar destruí-la. Não apenas os que invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes, mas os que financiaram, organizaram e incitaram a tentativa de golpe. Por isso que, com coragem e lucidez, é necessário afirmar sim, sem anistia. E não se trata de sentimento de vingança nem de revanchismo. É, antes de tudo, um ato pedagógico. Os que atentaram contra a nossa democracia cometeram um crime e precisam responder pelos seus atos, respeitando, claro, o devido processo legal. A impunidade concretiza o esquecimento e é uma afronta ao direito, à memória, à verdade e à justiça. E nossa luta e nosso dever é contribuir para que esse passado sombrio não seja esquecido e para que nunca mais aconteça. Quero mais uma vez aqui louvar a pronta resposta dos poderes instituídos, que juntamente com a sociedade civil não permitiram prosperar as tentativas de golpe, nem deram margem aos que queriam flertar com o abismo. O ataque às sedes dos três poderes não se deu à toa. Ele aconteceu porque foi exatamente essas instituições que foram firmes e fizeram prevalecer o Estado democrático de direito e a vontade popular. O momento agora, presidente, é de união, de cooperação e de solidariedade federativa. Nós, governadoras e governadores do Brasil, estamos aqui, presidente Lula, para reafirmar que, para além das nossas diferenças políticas ou ideológicas, o que nos une é o amor ao nosso país, o respeito à Constituição e o compromisso inarredável com a defesa da democracia. A independência entre os poderes é um princípio constitucional que consagra também a harmonia. Aí está o equilíbrio da federação. No lugar de poderes rivais e vivendo em conflito, a Constituição os determina harmônicos. E é isso que o povo brasileiro espera de nós: união, solidariedade e responsabilidade
nos destinos do nosso país. Por um Brasil justo, inclusivo, sustentável, democrático e próspero para todos e todas. Viva a democracia, viva o povo brasileiro. Muito obrigada. Com a palavra neste momento, o Procurador-Geral da República, excelentíssimo senhor Paulo Gonet. Gostaria de cumprimentar as dignas autoridades que compõem este dispositivo e já foram devidamente nominadas. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. É bem conhecida e está talhada em mármore de prédio de arquivos históricos a frase lançada por um personagem de um dos maiores escritores universais. A frase é: o que é passado é prólogo. A frase nos desperta o aviso de que o que passou é sinal do que pode vir a ser. A solenidade deste 8 de janeiro toma a sério a advertência e nos faz recolher aos acontecimentos que abismaram a cidadania, mas também mobilizaram as forças democráticas há um ano precisamente. Os estilhaços das vidraças das sedes dos poderes, os destroços a que foram reduzidos em poucos instantes obras de artes, ambientes e instrumentos de trabalho, além das imundícies esparramadas nos centros simbólicos da vida institucional, não podem ser esquecidos. Permanecem como admoestação de que a solidez da democracia, que afinal triunfou, não é fato que não mereça permanente cuidado e que não exija constante zelo e reafirmação. Mesmo a mais célebre das democracias contemporâneas não se viu livre dos cruentos ataques, em tempos próximos, de índole assemelhada à que sofremos. Daí a sobressaída atualidade de outra máxima do bom senso, bastante difundida, e que também nos vem da inteligência política do mundo setentrional. Ali, a modo de conclamação, é-nos imposto à consciência que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se é controversa a autoria, a frase do século XVIII se mostra de permanente valia no que expressa, na medida em que hoje não se compreende liberdade sem regime democrático. Há que estar sempre vigilante para que a democracia não só sobre perante acometimentos de ímpeto autoritário. Essa vigilância para o Ministério Público consiste em reagir ao que se fez no passado, também para que se recorde que atos de violência contra a democracia hão de ter consequências penais para quem quer que a eles se dedique. Não deve causar surpresa, mas deve ser visto como sinal de saúde da democracia que pessoas de não importa que status social venham a ser responsabilizadas pela prática de atos hostis ao regime político democrático. É o próprio povo, por meio das leis concebidas por seus representantes eleitos, quem impõe que sejam tratadas como crime as inadmissíveis instigações e insurgências contra a democracia. Portanto, é o próprio povo que situa no grau máximo do repúdio social como crime atitudes desse jaez, da mesma forma como não tolera outras tantas vilezas que abalam o cotidiano seguro e a tranquila convivência social.
Cabe ao Ministério Público o que já vem sendo feito há um ano: apurar a responsabilidade de todos e propor ao Judiciário os castigos merecidos. Essa é a nossa forma de prevenir que o passado que se lamenta não ressurja recrudescido e venha desordenar o porvir. Atentos sempre para que o passado é prólogo. Essa é também a parte que nos compete, na vigilância para que a liberdade sempre prospere. Muito obrigado. Ouve-se agora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente o excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e em nome deles cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo. Cumprimento o senador Rodrigo Pacheco, em seu nome, todos os parlamentares, senadores e deputados federais aqui presentes. Cumprimento o meu presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimentando aqui também os colegas que estão presentes, o nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, ministro Cristiano Zanin, o futuro ministro Flávio Dino. Cumprimento também os sempre ministros Aires Brito e Ricardo Lewandowski. Cumprimento especial a minha também sempre presidente, ministra Rosa Weber, aqui presente. Cumprimento todos os membros do Ministério Público, em nome do Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, todos os governadores e governadoras de Estado, em nome da governadora Fátima Bezerra, senhores e senhoras. A democracia venceu. O Estado constitucional prevaleceu. Nesse 8 de janeiro, um ano após a frustrada tentativa de golpe de Estado, me parece necessário reafirmarmos 3 importantes questões. Uma em relação ao passado, uma em relação ao presente e uma em relação ao futuro. Em relação ao passado, não só é o momento de reafirmação da solidez, da resiliência da República Brasileira e da força de nossas instituições, mas também de celebrar a união de todas as autoridades dos 3 poderes em torno da Constituição e em defesa da democracia ocorrida há um ano atrás. Presidente Lula, presidente Pacheco, meu presidente Luiz Roberto Barroso, eu peço licença para celebrar essa união, fazendo um agradecimento em nome de todos os democratas do país, a nossa sempre presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Ela vai ficar brava comigo. Com coragem, firmeza, competência e genuíno senso de liderança, a ministra Rosa Weber nos conduziu serenamente na reconstrução física do Supremo Tribunal Federal, em tempo recorde e para a abertura do ano judiciário em 1º de fevereiro. Mas mais do que isso, a liderança da ministra Rosa Weber garantiu que o Supremo Tribunal Federal não deixasse de cumprir sua missão constitucional nem por um minuto sequer. Ministra Rosa Weber, no dia 9 de janeiro, convocou sessão virtual permanente durante todo o mês de janeiro. Ministra Rosa deixou bem claro a todos os golpistas
que o Poder Judiciário é muito mais do que prédios, tijolos, mármore, construções. O Poder Judiciário é devoção à Constituição Federal. O Poder Judiciário é o trabalho do dia a dia de seus juízes, de suas juízas e de todo o corpo de servidores. O Poder Judiciário é, principalmente, a fé inabalável no Estado democrático de direito e na defesa dos direitos fundamentais. Presidente Rosa, a democracia permaneceu inabalada. Parabéns. Hoje também é o momento de reafirmar para o presente. Reafirmar que somos um único país. Somos um único povo. E que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Apaziguamento também não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. A democracia brasileira não admitirá a ignóbil política do apaziguamento, cujo fracasso histórico já foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro Chamberlain com Adolf Hitler. Esquecimento também, da mesma maneira, não significa nem paz, nem união, pois ignorar tão grave atentado à democracia e ao Estado de Direito seria equivalente a encorajar grupos extremistas à prática de novos atos criminosos e golpistas. E, finalmente, hoje, também é o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia: a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo democrático, e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália. As recentes inovações em tecnologia de informação, o acesso universal às redes sociais, com o agigantamento das plataformas, as Big Techs, amplificado em especial com o uso da inteligência artificial. Essas recentes inovações potencializaram a desinformação premeditada e fraudulenta, amplificaram os discursos de ódio e antidemocráticos. A ausência de regulamentação e a inexistente responsabilização das plataformas, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política, possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores. A preocupação com a captura furtiva da vontade do eleitorado
é um problema atual discutido não só no Brasil, discutido em todas as democracias. É necessário maior transparência dos critérios utilizados nesse direcionamento de mensagens, para evitar manipulações e para a redução dos riscos para a democracia. Esse maléfico e novo populismo digital extremista evoluiu na utilização dos mesmos métodos utilizados pelos regimes nazista e fascista no início do século XX. Com o aprimoramento da divulgação de notícias fraudulentas, com patente corrosão da linguagem, na substituição da razão pela emoção, no uso de massiva desinformação, no ataque e tentativa de destruição da imprensa livre, da mídia séria e da justiça, como ocorreu exatamente no Brasil. Por mais de uma década, essa instrumentalização foi realizada por esses extremistas digitais ligados a agentes políticos, sem que os democratas percebessem o potencial destrutivo existente nessas práticas e, consequentemente, sem que houvesse a necessária regulamentação de conteúdo nas redes sociais, que já existe para todos os demais meios de comunicação. Não há razoabilidade em se manter o que eu sempre repito: as redes sociais, as big techs, a internet como terra de ninguém. O que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual. Os novos populistas digitais extremistas, inimigos da democracia, inimigos do Estado de Direito, instrumentalizaram as redes sociais, como nós vimos aqui exatamente há um ano atrás. Instrumentalizaram por omissão e ação, porque monetizam e ganham dinheiro em cima disso, buscando lucro. Nada fizeram para impedir esse exponencial aumento do discurso de ódio, do discurso antidemocrático, das notícias fraudulentas. E se aproveitaram, lamentavelmente, da inércia das instituições democráticas na regulamentação. E esse novo populismo digital organizou sua máquina de desinformação, com a criação de milícias digitais que vem atuando sem restrições nas redes sociais, ferindo não só a democracia, mas a dignidade das pessoas, causando um aumento de morte de adolescentes por bullying digital. Nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. O passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas. Essa nova realidade exige a imediata regulamentação e a imediata interpretação por parte do Poder Judiciário de controle dessa desinformação. Repito, não só em defesa, mas principalmente em defesa da democracia e do Estado de Direito, mas também em defesa da proteção da dignidade da pessoa humana, pois é preciso atentar para a circunstância que essas novas tecnologias são instrumentos que podem e vêm sendo manipulados por quem controla as plataformas digitais ou por quem é capaz, tecnológica, política ou economicamente, de instrumentalizar esses novos meios digitais de manipulação. Tenho absoluta certeza que na defesa incansável da democracia
saberemos aprender as lições do passado, aplicando-as no presente e evitando que novas tentativas de golpe ocorram no futuro. Obrigado e viva a democracia! O presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde a todos, senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, todas as autoridades integrantes da mesa, caros amigos. Eu não vou reler a nominata, mas homenageio todos os que estão presentes na pessoa da minha querida ex-presidente, ministra Rosa Weber, e cumprimento todos os meus colegas do Supremo Tribunal Federal também aqui presentes. A história dos povos é feita de momentos emblemáticos, por vezes dramáticos e até devastadores. São esses episódios que definem o caráter de uma nação. E é a maneira como se reage a eles que vai determinar se a história vai andar para frente ou se vai retroceder. A depredação da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro passado não foi um fato isolado, não foi um caso fortuito ou um mero acidente de percurso. Embora impressentido, foi um ataque meticulosamente preparado. O dia da infâmia foi precedido de anos de ataques às instituições, ofensas a seus integrantes, ameaças de naturezas diversas e disseminação do ódio e de mentiras. Banalizou-se o mal, o desrespeito, a grosseria, a agressividade, a falta de compostura. Passamos a ser mal vistos globalmente, um Brasil que deixou de ser Brasil. Porém, a despeito de tudo, as instituições venceram e a democracia prevaleceu. A reação do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, da presidente do Supremo, dos diferentes setores da sociedade civil e da imprensa, demonstrou que nós já superamos os ciclos do atraso. Já não há mais espaço na vida brasileira para quarteladas, quebras da legalidade constitucional ou descumprimento das regras do jogo. A tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado democrático de direito e a depredação do patrimônio público, entre outros delitos, estão sendo punidos na forma da lei. Milhares de pessoas, aparentemente comuns, insufladas por falsidades, teorias conspiratórias, sentimentos antidemocráticos e rancor, foram transformadas em criminosos, aprendizes de terroristas, uma triste derrota do espírito. Como se evidenciou, a destruição física dos prédios não foi capaz de abalar o que cada um dos poderes simboliza: a vontade majoritária do povo, representada pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional, e a busca por justiça, representada pelo Supremo Tribunal Federal. Instituições humanas não são perfeitas, são passíveis de erros, de críticas e devem ter compromissos com o próprio aprimoramento. Por isso mesmo, numa democracia, todos são livres para expressar a sua opinião e para participar da vida pública conforme sua convicção. De tudo o que vi e ouvi, no entanto, o que me causou especial abalo
foi o seguinte: um policial judicial do Supremo me descreveu que, após marretadas na parede e arremessos de móveis e de objetos, muitos dos invasores se ajoelhavam no chão e rezavam fervorosamente. De onde, Deus do céu, poderá ter saído essa combinação implausível de religiosidade com ódio, violência e desrespeito ao próximo? Que desencontro espiritual pode ser esse, que não é capaz de mínima distinção entre o bem e o mal, entre o estado de natureza e a civilização? Que tipo de inspiração terá empurrado essas pessoas numa ribanceira moral? Mas os comportamentos destrutivos das instituições e da democracia não contribuem para o avanço do processo civilizatório, nem para a causa da humanidade. A violência, a intolerância e o extremismo só levam à decadência e à infelicidade. Estamos todos reunidos aqui hoje para renovar a nossa crença na democracia, na harmonia entre os poderes e na vida vivida com boa fé e boa vontade, componentes indispensáveis para um país melhor e maior. Não passaram e não passarão. Aqui a história será diferente. A paz, o bem, o respeito ao próximo, a liberdade, a igualdade, a educação, a ciência, a proteção ambiental e a justiça social, esses sim são os ingredientes de um Brasil de todos. Que venha um tempo de pacificação no qual as pessoas que pensem de maneira diferente possam se sentar na mesma mesa e expor os seus argumentos em busca da melhor solução, sem se ofenderem ou se desqualificarem. Nós precisamos de um choque de civilidade no país. Ódio, mentiras e golpismo nunca mais. Que todos os brasileiros, liberais, progressistas e conservadores, possam se unir em torno dos denominadores comuns que estão na Constituição. Ninguém tem o monopólio do patriotismo, ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. É inegável que todos nós vivemos a aflição de um país que ainda está aquém do seu destino, com muita pobreza e desigualdade, em que a prosperidade não é para todos. Mas a história, como gosto de dizer, é um caminho que se escolhe e não um destino que se cumpre. O futuro por aqui se atrasou, mas ainda está no horizonte. Que o momento de tristeza, de desalento e de destruição do dia 8 de janeiro marque também o início de uma nova era, presidente Lula, um recomeço, um tempo de desenvolvimento sustentável, paz, oportunidade e justiça para todos. Muito obrigado. Ouve-se nesse momento o pronunciamento do presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco. Muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Com a permissão de meus colegas parlamentares, senadores e senadoras da República, deputados e deputadas federais, com a permissão também do nosso eterno presidente José Sarney, em nome do Congresso Nacional, eu saúdo de maneira muito especial o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes,
a ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, em nome de quem cumprimento todos os magistrados, o senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a governadora do estado do Rio Grande do Norte, ex-senadora desta casa, Fátima Bezerra, em nome de quem saúdo todos os governadores e governadoras de estado, meu estimado vice-presidente do Senado Federal, senador veneziano Vital do Rego, a relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito e presidente da Comissão Permanente de Defesa da Democracia do Senado Federal, minha estimada senadora Elisiane Gama, saúdo a representante das organizações da sociedade civil brasileira, Aline Souza, em nome de quem cumprimento todos os representantes dos movimentos sociais aqui presentes, os senhores ministros de Estado, os senhores prefeitos municipais, os senhores parlamentares estaduais, me permito saudar o presidente da Assembleia Legislativa do meu estado de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite, todos os nossos embaixadores e embaixadoras encarregados de negócio, na pessoa do embaixador Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil. É uma alegria neste recinto que constitui a expressão mais pura da democracia, o Congresso Nacional, recebê-los. Este ato de hoje não é um ato político comezinho, tampouco um ato de força. Este não é um ato meramente simbólico também. Esse momento é um momento de reafirmação da força da democracia brasileira e o nosso compromisso com os valores democráticos. Os inimigos da democracia, que não representam a vontade popular, recorrem à desinformação, à desordem, ao vandalismo, para simular uma força que não possuem. Os inimigos da democracia disseminam ódio para enganar e recrutar uma parcela da sociedade. Os inimigos da democracia usam um falso discurso político para ascender ao poder, para neles se manterem de maneira ilegítima e para dissimular suas reais intenções. As instituições republicanas, por outro lado, são verdadeiramente fortes. Fortes porque respaldadas pelo mais elementar dos poderes, aquele que emana do povo. E quem tem força não precisa demonstrá-la de maneira vã. Quem tem força não recorre à bravata. Quem tem força tem o respaldo popular, tem o respaldo da lei e tem o respaldo da Constituição Federal. Esclareço que esse ato é um ato de reafirmação da opção democrática feita pelo povo brasileiro. Reafirmação de que a defesa da democracia é uma ação permanente e constante. Reafirmação da maturidade e da solidez de nossas instituições. Um ano após os abjetos atos golpistas contra a sede dos três poderes, cá estamos, presidente Lula, presidente Barroso, representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da sociedade civil, para celebrar a democracia brasileira. Também estamos aqui para assegurar ao povo que a Constituição foi e continuará sendo cumprida. Ela não é letra morta, ao contrário, é um texto vivo, um sistema aberto de regras e princípios, cujas principais funções são combater o arbítrio político e resguardar direitos fundamentais do cidadão e da cidadã brasileira. A atual geração talvez não se lembre do contexto histórico que ensejou a promulgação da Constituição Cidadã de 1988. Vivíamos tempos sombrios, tempos de cidadania reprimida e de liberdade cerceada. Os primeiros exemplares da Constituição Federal de 1988
continham um prefácio de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que descrevia por qual razão surgiu a nova Carta Magna e como ela protegeria a democracia brasileira de uma nova ruptura. Nas palavras de Ulisses, a Constituição, que ele chamou naquele primeiro momento de Constituição Coragem, aspas, nasceu do parto de profunda crise que abalava as instituições e convulsionava a sociedade. Na visão do Constituinte, a Constituição de 88 inovou ao dividir competências para vencer dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um, possibilitando a governabilidade de muitos. Ao final do prefácio, que representa uma verdadeira aula de constitucionalismo e história, Ulisses Guimarães concluiu, aspas, a Constituição durará com a democracia e só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. O ser humano somente pode ser livre quando há democracia. E a democracia somente existe, ministro Alexandre de Moraes, a democracia somente existe quando se respeita o processo eleitoral. Desqualificar e desacreditar o processo eleitoral não ofende apenas as instituições republicanas ou a justiça eleitoral. Ofende também, de uma maneira ainda mais grave, o povo brasileiro. Sob premissas falsas, golpistas desejavam invalidar o resultado das urnas. Para além dos prejuízos materiais, para além das depredações e da violência praticadas, inclusive nesse recinto onde aqui nós estamos, essa turba de criminosos que invadiu estas mesmas dependências desrespeitou a vontade popular manifestada pelo voto. Isso é absolutamente inaceitável. A lógica da democracia e a lógica da democracia representativa é justamente essa. Ao fim das eleições, aqueles que obtiverem mais votos exercerão o poder delegado pelo povo. Exercerão, presidente Lula, temporariamente o poder, e falávamos sobre isso agora no início da solenidade, temporariamente o poder. Nas eleições seguintes, o resultado pode ser diferente, ou pode ser igual, pode haver reeleição ou não. Eis um outro conceito muito caro à democracia e que demonstra a sua vitalidade: a real possibilidade de alternância de poder. Aceitar com naturalidade e grandeza de espírito a vitória de um candidato com o qual não simpatizamos é dever cívico de todos nós. Isso não quer dizer que não possamos nos manifestar a discordância, eventual desagrado em relação às políticas de um governo. A oposição, aliás, faz parte da democracia. A oposição mantém viva a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento vedado ao anonimato, os demais direitos das minorias, de modo que uma derrota nas urnas não significa a supressão política deste ou daquele grupo. Como sintetizou o professor Alberto do Amaral Júnior, a democracia é o governo da maioria com a proteção da minoria. Mas essa proteção não significa definitivamente que os insatisfeitos possam recorrer ao terror, ao caos, à intentona. Nada, absolutamente nada, justifica o que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Os poderes legislativo, executivo e judiciário souberam dar pronta resposta à ameaça. Para tanto, agiram com plena legitimidade popular, pois, ao contrário de golpistas, atuam de acordo com a Constituição. Neste ato em que se celebra a maturidade e a solidez de nossa República, digo a todos os brasileiros, no alto da posição de presidente do Congresso Nacional Brasileiro,
que os poderes permanecem vigilantes contra traidores da pátria, contra essa minoria que deseja tomar poder ao arrepio da Constituição. De modo específico, afirmo que o Congresso Nacional é esteio seguro da democracia. Estaremos sempre abertos ao debate, estaremos sempre abertos ao pluralismo e ao dissenso, mas nunca toleraremos a violência, o golpismo, o exercício arbitrário de razões, o desrespeito à vontade do povo brasileiro. Há algo urgente que anda ao lado da defesa da democracia e que demanda igualmente nossa atenção, meus caros colegas parlamentares aqui presentes. Precisamos trabalhar para garantir o bem-estar da população brasileira. É difícil assimilar na plenitude os valores democráticos quando se convive com violência, com fome, com desigualdade, com desemprego, com radicalismo político-ideológico. O resultado que se tem dos atos antidemocráticos e dos crimes que aqui ocorreram em 8 de janeiro de 2023 é o surgimento de uma responsabilidade que se impõe a cada representante dos poderes da República, a cada representante dos entes federados, a cada agente público e a cada cidadão e cidadã. Precisamos trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federados devem atuar para que as políticas públicas possam efetivamente chegar à população. Para tanto, o Brasil precisa de algo muito importante, de união, presidente Lula, de manifestações de união, de manifestações de pacificação. Só assim nós vamos vencer a polarização que nos divide, que nos enfraquece enquanto nação. Invocamos nesse sentido, portanto, um compromisso geral e mútuo de superação dessa fase de divisão que atormenta o Brasil. Invoquemos um compromisso geral para que trabalhemos lado a lado para garantir algo que é básico, mas é tão caro a todo o brasileiro, a sua própria dignidade. Ao se ter dignidade, nós estaremos consolidando de uma vez por todas a democracia brasileira. Se pudermos garantir essa dignidade, a democracia em nosso país, tenho certeza, seguirá inabalada. E por fim, como presidente do Congresso e comungando também do entendimento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, há um ano nós temos essas grades que cercam o Congresso Nacional, impostas pelas circunstâncias do desagravo e do que nós vivemos no triste 8 de janeiro de 2023. É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após esta tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão de que esta casa é a casa deles, é a casa do povo, é a casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil. Portanto, o sentimento para todos os brasileiros e brasileiras, independente da linha ideológica, independente da linha política, independente do partido político, tenham a compreensão de que esta casa é aberta a todos os mais de 200 milhões de brasileiros igualmente, pois esta é a casa do povo, esta é a casa dos estados, por isso a decisão de suprimirmos essas grades, quero acreditar, de uma maneira definitiva, como símbolo dessa democracia viva que nós buscamos ter. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República, excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
Eu quero, primeiro, cumprimentar a minha querida companheira Janja, cumprimentar a nossa querida Lu Alckmin, cumprimentar o meu querido vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e cumprimentar um homem que tem muito a ver com a consolidação do processo democrático brasileiro, que é o presidente José Sarney. Quero cumprimentar os ministros e as ministras da Suprema Corte. Quero cumprimentar os senadores e as senadoras aqui presentes, os deputados e as deputadas. Quero cumprimentar os ministros de Estado do Brasil e as ministras que estão aqui. Quero cumprimentar especialmente o nosso querido mais novo ministro da Suprema Corte, o Flávio Dino, que já está com cara de ministro da Suprema Corte aqui na minha frente. É um dia muito especial para quem gosta, para quem ama e para quem pratica a democracia. Eu digo sempre que a democracia é um exercício que cada um de nós tem que fazer todo santo dia, a partir do nosso convívio familiar, para a gente poder viver em paz e ter uma vida tranquila. Eu quero saudar todos os brasileiros e as brasileiras que se colocaram acima das divergências para dizer um eloquente não ao fascismo, porque somente na democracia a divergência podem coexistir com a paz. Quero fazer uma saudação especial a todos e todos que no dia seguinte à tentativa do golpe caminharam de braços dados do Palácio do Planalto até a Suprema Corte em defesa da democracia. Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. A coragem de parlamentares, governadores e governadoras, ministros e ministras da Suprema Corte, ministros e ministras de Estado, militares legalistas e, sobretudo, da maioria do povo brasileiro, garantiu que nós estivéssemos aqui hoje celebrando a vitória da democracia sobre o autoritarismo. Aproveito para saudar os trabalhadores e as trabalhadoras das forças de segurança, em especial a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado, que mesmo em minoria se recusaram a admitir ao golpe e arriscaram suas vidas no cumprimento do seu dever. Eu disse ao presidente Pacheco que um dia eu gostaria de vir aqui pessoalmente cumprimentar as polícias do Senado pelo ato de coragem e responsabilidade que tiveram naquele fatídico 8 de janeiro. Se a tentativa de golpe fosse bem sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdade teria voltado à estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública.
a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramam nas redes sociais. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia, mas a democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia. A democracia é imperfeita porque somos humanos e, portanto, imperfeitos. Mas temos, todos e todas, o dever de unir esforços para aperfeiçoá-la todo santo dia. Minhas amigas e meus amigos, a fome é inimiga da democracia. Não haverá democracia plena enquanto persistir as desigualdades, seja de renda, raça, gênero, orientação sexual, acesso à saúde, educação e demais serviços públicos. Uma criança sem acesso à educação não aprenderá jamais o significado da palavra democracia. Um pai ou uma mãe de família no semáforo empunhando um cartaz escrito "Me ajudem, pelo amor de Deus", tampouco saberá o que é democracia. Aperfeiçoar a democracia é reconhecer que democracia para poucos não é bem uma democracia. Se formos capazes de deixar a divergência de lado para defendermos o regime democrático, somos também capazes de nos unirmos para construir um país mais justo e menos desigual. Minhas amigas e meus amigos, não há democracia sem liberdade, mas que ninguém confunda liberdade com permissão para atentar contra a democracia. Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais, o que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros e brasileiras à morte por conta do Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais. Nos dias, semanas e meses que se seguiram à tentativa de golpe, reformamos as sedes dos 3 poderes. Trocamos vidraças, removemos sujeira, restauramos obras de arte, recuperamos objetos históricos. E, acima de tudo, reafirmamos o valor da democracia para o Brasil e para o mundo. Agora, é preciso avançar cada vez mais na construção de uma democracia plena. Uma democracia que se traduz em igualdade de direitos e oportunidades, que promova a melhoria da qualidade de vida, sobretudo para quem mais precisa. Estamos nessa caminhada e chegaremos mais longe se caminharmos de braços dados. Eu queria dizer para vocês, e sobretudo aos companheiros da Suprema Corte e ao presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, quando alguém colocar dúvidas sobre a democracia no Brasil, seria importante que vocês não tivessem receio de utilizar a minha história e a história do meu partido como garante da existência inabalável da democracia nesse país. Desde 89, companheiro Haddad,
eu disputo eleições nesse país. Aliás, aqui não tem ninguém que disputou tanta eleição como eu, e nem tão pouco que perdeu também tanta como eu, e nem tão pouco que ganhou tantas como eu. Essa é a grande arma de participar. Mas veja, eu fui para o segundo turno nas 3 primeiras eleições que eu participei. Depois eu ganhei as outras 4 eleições que eu participei, tudo com voto eletrônico. Fomos em segundo em 2018, sabe, com voto eletrônico com a Haddad. E voltamos a ser primeiro em 2022 com voto eletrônico. A pergunta que eu faço é o seguinte: se houvesse possibilidade de falsificar as urnas eleitorais, será que eu teria sido tantas vezes para o segundo turno e seria eleito tantas vezes presidente da República? Será que nós teríamos conseguido eleger a Dilma Rousseff naquela campanha de 2014, num clima de guerra que foi estabelecido nesse país? As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira, por que perder as eleições? Por que não pede para o seu partido renunciar todos os deputados e senadores que foram eleitos, os 3 filhos dele que foram eleitos? Por que não renunciam em protesto à urna fraudulenta? É importante que a gente tenha clareza da importância da democracia. Eu, ministro Barroso, e meu querido presidente do Senado, em 85 eu dei uma declaração dizendo que eu não acreditava que um operário pudesse chegar à presidência da República pela via do voto. Eu achava impossível. 4 anos depois, eu fui para o segundo turno, tendo quase 47% dos votos do segundo turno. Aí eu pensei, dá para ganhar com a eleição. Tentei mais 3 vezes, perdi as 3 vezes, mas continuo acreditando, dá para ganhar, porque somente a democracia e somente o exercício da democracia pode permitir que um país do tamanho do Brasil tenha a primeira vez na sua história uma alternância de poder que permite que um metalúrgico chegue à presidência da República. Portanto, eu quero terminar o meu discurso renovando o que disse no meu discurso de posse neste mesmo Congresso Nacional. Viva a democracia e democracia sempre! Está encerrada essa cerimônia. Pede-se a todos que permaneçam em seus lugares e aguardem a saída das autoridades do dispositivo de honra. Aproveita-se para agradecer a presença de todos. Tenham todos uma boa tarde.